Êxodo 33, 1 a 11. Glória a Jesus. Nós vamos falar sobre isto hoje. Esse assunto está fervendo no meu coração desde a semana passada. E não falei com ninguém, mas o último corinho que cantaram aí, tua presença é o meu prazer, né? Glória a Deus. Enquanto vocês encontram aí, eu tenho visto aí nos corinhos, nos hinos, a palavra Shekinah. E dizem que esta palavra significa a presença revelada de Deus. A presença revelada. Mas essa palavra nem tem na Bíblia. Shekinah. Nenhuma vez. Esta palavra não foi encontrada na Bíblia. Esta palavra é da Cabala. Os rabinos israelenses, os rabinos, toda vez que eu escuto essa palavra, Shekinah é bonita, mas ela não tem na Bíblia, ela vem de outra origem. Então é melhor usar Kabot. Cadê? Pôs aqui na tela? Não pôs ainda. Então agora fica assim, ó, e Kabot, foi-se a glória de Israel. Aí tira o i. Kabot, a glória de Deus manifesta. Aquele momento que Deus está operando, agindo. Porque nós temos a promessa de Jesus, eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Nós sabemos que o Senhor é onisciente, onipresente e onipotente. Então Ele está em todo lugar, a todo momento, não é assim? Uma coisa é Deus estar a todo momento, em todo lugar. Outra coisa é a sua presença manifesta. Foi isso que a esposa do Finéias, a nora de Eli, disse. E acabou. A presença manifesta de Deus se foi. Não significa que Deus não está mais presente, mas significa que Deus não está mais operando. Significa que Deus não está mais agindo. Significa que a presença de Deus agora é só aquela presença etérea, aquela presença real, porque Ele é onipresente, mas não manifesta na sua glória, no seu poder, na sua majestade. Sobre isso que nós queremos falar hoje. Então vamos ler o texto? Agora vocês vão encontrar o Êxodo 33, 1 a 11. O texto diz assim, aleluia, glória a Deus. Disse mais o Senhor a Moisés, vai, sobe daqui, tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito, à terra que eu jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo, a tua descendência a darei, e enviarei um anjo adiante de ti, e lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os perizeus, e os aveus e os jebuseus, a uma terra que mana leite e mel, porque eu não subirei no meio de ti. Porque eu não subirei no meio de ti. Dá para entender isso? A presença de Deus não estaria com eles. Tudo o que Ele prometeu ia acontecer, mas a presença dEle não estaria lá. Então vamos seguir mais um pouquinho. Há uma terra que mana leite e mel, porque eu não subirei no meio de ti, porquanto és povo de dura cerviz, para que não te consuma eu no caminho. E ouvindo o povo esta má notícia, pranteou-se, e ninguém pôs sobre si os seus ornamentos, os seus atavios. Porquanto o Senhor tinha dito a Moisés, dize aos filhos de Israel, és povo de dura cerviz. Se por um momento subir eu no meio de ti, te consumirei. Porém agora tira os teus atavios, os teus ornamentos, para que eu saiba o que hei de fazer. Então os filhos de Israel se despojaram dos seus ornamentos ao pé do Monte Horebe. Na outra tradução mais antiga diz, e a partir de Horebe eles nunca mais usaram os seus atavios. Pois bem, e tomou Moisés a tenda e a
estendeu para si fora do arraial, longe do arraial, e chamou-lhe a tenda da congregação. E aconteceu que todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação, que estava fora do arraial. E acontecia que, saindo Moisés da tenda, todo o povo se levantava, e cada um ficava em pé à porta da sua tenda, olhava para Moisés pelas costas, até ele entrar na tenda. E sucedia que, entrando Moisés na tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. E vendo-o todo o povo, a coluna de nuvem, e que estava à porta da tenda, todo o povo se levantava, cada um, à porta da sua tenda, e adorava. Falava o Senhor com Moisés face a face, como qualquer um fala com seu amigo. Depois tornava-se ao arraial, mas o seu servidor, Josué, filho de Num, nunca se apartava do meio da tenda. Aleluia. Essa é a história da presença manifesta de Deus e da comunhão dos filhos de Israel com o Senhor lá no deserto. Vamos rapidamente historiar isso, para que aqueles que ainda não conhecem razoavelmente a palavra de Deus possam pegar o ritmo aí. Israel saiu do Egito e durante 3 meses caminhou no primeiro período. Aí chegou no Monte Sinai. Mais ou menos 400 quilômetros de distância até chegar no Sinai. Lá no Sinai eles ficaram por 11 meses. E lá o Senhor deu todas as orientações. Lá veio os 10 mandamentos, lá veio a ordem para a construção do tabernáculo, como seria esse tabernáculo, todos os detalhes do tabernáculo. Lá o Senhor estabeleceu as festas judaicas, todas elas foram estabelecidas lá no Sinai. Lá no Sinai, enfim, todo o judaísmo antigo foi dado para Moisés no Sinai. Só quando o Senhor terminou de dar todas as orientações é que eles partiram do Sinai e seguiram até chegar à terra prometida. Estavam bem mais perto. Estavam bem mais perto da terra de Israel já. Lá do Sinai, para chegar na divisa da terra de Israel, de automóvel, de ônibus, a gente gasta 2 horas. 2 horas, nada mais do que isso. E lá para trás a gente gasta muito mais tempo. Pois bem, só que eles ficaram 38 anos. Depois do Sinai, 38 anos. Até entrar na terra prometida. Por causa da desobediência, da dureza do coração. A Bíblia é bem clara sobre isso. A desobediência, a rebeldia do povo de Israel impediu de eles receberem a bênção de Deus de entrar na terra prometida em 2 anos. Eles entrariam em 2 anos. Gastaram 40 anos. 38 anos de tempo perdido por causa da desobediência. Pois bem, isto posto, nós vamos olhar para o nosso texto agora. Aleluia. O que é a presença manifesta de Deus? O que é kabot? Kabot. Aí não colocou a palavra, precisa colocar a palavra ali e deixar ali para nós, se conseguir pôr. Tira o i, deixa só o resto. Porque ikabot significa foi-se. Se foi a glória. A glória de Israel se foi. A glória de Israel é o Senhor, e ele se foi. Nós ficamos sozinhos. Agora, kabot, aí sim, a presença manifesta de Deus. A presença manifesta de Deus. Aleluia. Quando alguém vai na tua casa, você recebe bem? Você leva a pessoa para a cozinha, abre a geladeira, coloca tudo em cima da mesa e fala, como é bom você estar aqui, eu estou feliz com a tua presença. A pessoa olha nos teus olhos e sabe que isso é verdade, que você não está só fazendo uma cortina de fumaça. Como é que é quando alguém vai na tua casa? Pois eu posso te garantir, qualquer um que chegar na tua casa, se perceber que não foi muito bem recebido, ele não volta, não. Ele não volta. Então, por quê? Porque quando a gente é bem recebido, há uma alegria muito grande, né?
Há uma liberdade muito grande. Há um regozijo, uma festa, vamos dizer assim. Sabe, irmãos, isso ilustra muito bem a presença de Deus na nossa vida. Se ele for maltratado, ele vai embora. Não significa que ele deixa de te amar. Ele continua te amando. Não significa que ele te abandonou, mas ele não vai mais. Agora, se você quer a presença de Deus manifesta na sua vida, então você tem que estar bem atento a recebê-lo com alegria, com prazer, como nós cantamos, a tua presença é o meu prazer. Pois bem, os filhos de Israel receberam uma notícia que Moisés estava chegando e que eles deveriam sair do Egito. Eles não acreditaram a princípio, mas Moisés chegou, deu a notícia, eles ficaram com medo, mas Deus começou a operar, a presença manifesta de Deus. Começou a acontecer coisas no Egito, coisas começaram a acontecer, e eles acabaram crendo e entraram naquela confiança, naquela fé, e o povo se tornou como uma só pessoa. Nós vamos sair do Egito, nós vamos embora, o Senhor é a nossa bandeira, aí nós vamos embora. E aí chegou aquele momento que todo mundo estava empolgado, entusiasmado. O Senhor disse: esse será o primeiro dia do ano para vocês, o ano de vocês vai começar agora. E agora vocês vão separar o cordeiro, e aquela história toda do capítulo 12 e do capítulo 13 do livro de Êxodo. E eles então prepararam o cordeiro, comeram do cordeiro, chamaram os vizinhos, como eu já ministrei outro dia aqui para vocês. E tudo isso aconteceu, e eles saíram do Egito. E caminharam, e foi maravilhoso, sabe por quê? Porque quando eles chegaram no Mar Vermelho, quando eles chegaram no primeiro acampamento, o Senhor se manifestou. A presença de Deus ia com eles. Durante a noite, era uma nuvem, era uma coluna de fogo. E na frente deles. E durante a noite, era uma coluna de fogo. E durante o dia, uma nuvem que ficava sobre eles. Como um guarda-chuva aberto. Como uma sombrinha aberta. Naquele sol escaldante, aquela nuvem ia por cima deles. E toda a viagem eles iam olhando para aquela nuvem, iam andando, iam andando, iam andando. À noite aquilo se transformava numa coluna de fogo. E quando os egípcios vieram persegui-los, aquela nuvem de fogo, aquela coluna de fogo ficou atrás, passou para trás. E separava eles dos egípcios, para mostrar: eu estou com vocês. A minha presença está aqui. E eles ficaram empolgados com isso. E os egípcios morreram no Mar Vermelho, e eles continuaram, e a coluna de fogo continuou. E a coluna de nuvem ia durante o dia, e a coluna de fogo ia à noite. E assim durou 3 meses, e eles chegaram no Sinai, e eles estavam felizes, eles estavam empolgados, eles estavam alegres, e eles estavam animados, porque a presença manifesta de Deus estava entre eles. Aquela coisa gostosa, sabe? Talvez você já tenha essa experiência. Parece que o céu está mole. Parece que o céu está aberto. Você ora e Deus responde. Você clama e você percebe a presença de Deus. Você sente aquela coisa gostosa desta comunhão. Mas você olha para a sua vida e você está imensamente feliz. E você nem sabe por que você está tão feliz. Mas você está muito feliz. Porque a presença de Deus, a presença manifesta, Kabot, a presença manifesta de Deus está ali. Deus está conosco todos os dias, mas quando a presença manifesta de Deus se faz sentir, nós ficamos radiantes de alegria, nós ficamos felizes. Então, esta é a diferença entre a onipresença de Deus e a presença manifesta de Deus. Amém? Deu para entender isso? Pois bem, eles estavam muito felizes, mas eles chegaram no Sinai. E eles começaram a acostumar com aquela presença. Moisés tinha colocado a tenda lá do lado de fora do arraial. Todo dia, ou pelo menos quase todo dia, se não todos os dias,
Moisés saía da casa, da tenda dele cedo, saía, ia para aquela tenda, lá do lado de fora, lá longe no arraial, e o povo saía na porta e ficava olhando. E Moisés entrava na tenda da congregação, o que ele chamava aquele lugar de tenda da congregação. Quando ele entrava lá, a nuvem descia na porta do tabernáculo e escondia, encobria todo o tabernáculo. E o povo de Deus glorificava o Senhor em pé na porta da sua própria tenda. Olha que momento especial. Moisés ia embora, quando ele entrava na tenda da congregação, os filhos de Israel em pé, cada um, irmãos, pensem em 2 milhões de homens e mulheres. Não era pouca gente, eram 2 milhões aproximadamente. Essa multidão toda ficava olhando. E Moisés entrava e a presença de Deus cobria o tabernáculo. E eles então, com certeza, batiam palmas, glorificavam, adoravam. Eles sabiam que Deus estava presente, não só com a sua onipresença, mas com a sua presença manifesta. Mas eles foram acostumando com isso. Eu quero tirar algumas lições desse texto para nós hoje. Há uma semana que o Senhor vem falando comigo sobre isso. E a primeira lição que eu quero tirar é que há um perigo de nós nos acostumarmos com a presença manifesta de Deus. A presença manifesta de Deus tem que produzir em nós um regozijo, uma alegria permanente. Então eu volto lá naquela coisa do amigo que vai na sua casa. Aí eu chego um dia lá na casa da Rose, né? Faz tempo que eu não vou lá, né? Aí eu chego e a Rose me cumprimenta, assim, com muita alegria. E o Eduardo dá um abraço gostoso. Aí eu chego dali uma semana, um mês, aí ele já, né? Aí dali uma semana, um mês, 2 meses, 3 meses, só o cachorro que balançou o rabo. E ele cortou um pedaço, fica só o toco assim, ó. Vai chegar um momento que vai ficar... eu não vou mais, não é? Quando nós nos esquecemos da presença de Deus, é exatamente isso que acontece. Quando nós nos acostumamos, vocês sabem que esse é o maior problema dos filhos dos crentes? Acostumam com a bênção de Deus, acostumam com tudo. Deus dá graça, Deus dá saúde, Deus dá o pão de cada dia, Deus abençoa a família, sabe? A família vive em paz, e os filhos relaxam e falam, eu tenho a bênção de Deus, eu posso viver de qualquer jeito. E aí, acabou, a presença de Deus se vai. Foi exatamente isso que aconteceu com os filhos de Israel. Eles se acostumaram com a presença de Deus. É o perigo. Moisés costumava armar a tenda fora do arraial, lá estava a presença de Deus. O povo se punha à porta, Moisés entrava, a nuvem descia, o povo adorava. Isso foi acontecendo. Os meses foram passando, todo dia acontecia a mesma coisa. Foi virando uma rotina, o povo se punha à porta, adorava. Mas um dia mudou. Estava acostumado com aquilo e um dia mudou. Deus chamou Moisés para o monte. Acho que é no capítulo 22 ou 23 do livro de Êxodo. Deus chamou Moisés para o monte. Moisés tinha que subir no alto do monte. E Moisés subiu. Ele e Josué subiram. Quando Moisés não estava na tenda, o Josué ficava lá. Mas agora não tinha ninguém na tenda. A glória do Senhor já não descia sobre a tenda, porque aquele ritual de Moisés ir para a tenda acabou, passou. Moisés subiu para o monte, para o alto do monte. E a Bíblia diz que quando Moisés chegou lá, a glória do Senhor desceu sobre o monte. A tenda ficou lá no deserto. Eles olhavam para ela estava lá. Mas agora a presença manifesta de Deus estava em cima da montanha. E todo dia eles olhavam lá e a presença de Deus estava lá em forma daquela nuvem. E o tempo foi passando.
Chegou um dia que um olhou para o outro e disse assim, não está meio sem graça essa nossa vida? Não tem surpresa nenhuma, não tem novidade nenhuma. Eles começaram a se acostumar com aquela nuvem lá em cima da montanha. E um dia um gaiato lá resolveu, falou, quer saber? Vamos animar esse negócio aqui? Esse negócio aqui está muito... É uma coisa só, a vida inteira. Vamos fazer um representante de Deus aqui para nós. Ele está lá na montanha só com Moisés, vamos fazer um representante aqui. Que foi exatamente isso que aconteceu. Então, foram até Arão. Arão tinha ficado lá. Arão e Ur tinham ficado lá. Eles eram a voz de Moisés lá no meio do povo. E eles disseram para Arão, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um representante aqui de Deus. E aí, começam a voltar para o Egito, porque na mente deles, o que representava Deus no Egito? Lá no Egito, o que representava Deus era Apis, uma vaca. Então eles falaram, vamos fazer aqui um representante. E o Arão disse, então traz o que vocês têm aí. Tem que ser ouro, porque é coisa boa. E aí trouxeram, e ele fez aquele fogo, né? E ali ele derreteu aquele ouro e ele formou ali um bezerro de ouro, colocou lá e começou a festa. Só que, quando você abre uma porta, não entra um boi só, entra a boiada inteira. Como é que era a festa para o Apis lá no Egito? Era um bacanal. Era assim que eles faziam a adoração dos deuses pagãos lá do Egito. E então todo mundo arrancou a roupa e foi para a galera. E a farra começou. E a presença de Deus se foi. É isso que pode acontecer quando nós acostumamos com a presença de Deus. Nós achamos que podemos viver de qualquer maneira. Deus está conosco, vamos viver de qualquer jeito. Vamos. Costumaram olhar, a nuvem estava lá todo dia. Então, capítulo 32, versículos 1 a 6, do livro de Êxodo, eles mandaram fazer o bezerro de ouro, e lá estava agora construído lá. E o Senhor então falou com Moisés, capítulo 32, versículo 7, desce, porque o povo que você tirou do Egito, o povo que você tirou, mas quem tirou o povo do Egito? Foi Deus, não foi? Mas olha lá no texto para você ver, Deus falou, olha, o povo que você tirou do Egito, está lá, na farra, no bacanal. Por que será que Deus falou para Moisés, olha, o povo que você tirou, quer dizer, quando o filho é bonito é meu, quando é feio é seu? Exatamente isso. Deus não tirou um povo perverso, adúltero. Deus tirou um povo para ser nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Porque aquele povo que vivia daquela maneira não tinha condição de ser o povo de Deus. É isso que está escrito em Apocalipse capítulo 1, versículo 18. O texto diz assim, vou só abrir um parêntese rápido aí. O texto diz assim, o apóstolo João viu, e ele viu ali, eu vi 7 castiçais, e eu vi aquele que se manifestou a mim lá no começo, andava no meio dos castiçais. Ele percebeu aquela presença manifesta de Deus. E ele diz, mas o que é isso? E o Senhor falou, você sabe o que significa? Aí explicou. Os 7 castiçais são as 7 igrejas da Ásia. As 7 estrelas que estavam na mão do Senhor são os 7 pastores. E aí o Senhor diz, olha, quando ele fala para as 7 igrejas, ele diz, olha, lembra de onde caíste, porque senão eu virei a ti e removerei do seu lugar o seu castiçal. Isto é, tira a igreja da presença dele. A igreja toda sai da presença de Deus. Aí fica fria. Aí fica gelada. Aí não acontece nada. O culto fica pesado. É o perigo de se acostumar com a presença de Deus. Nós começamos a fazer tudo mecanicamente. A gente entrega o dízimo mecanicamente. Não é com adoração. Normal. Faz
77 anos que a minha mãe entrega o dízimo, eu também sou dizimista. Mas aprendi assim. Desde criança eu venho fazendo assim. Não. Se alguém te receber assim na casa dele, você não volta lá mais. A presença de Deus precisa ser festejada, precisa ser motivo de grande alegria na nossa vida. Você sabe como é que os filhos de Israel levavam o dízimo na casa do Senhor no Velho Testamento? Não era nem ia tocar nesse assunto, mas vamos tocar rapidinho aqui. Era muito interessante como é que eles faziam. Eles não iam lá simplesmente, fazia conta, olha, eu recebi 3 mil reais, então 300 é dízimo, ok, tal, vai faltar, mas o dízimo é do Senhor, vou levar, tá bom, tá certo. Não era isso, era muito mais do que isso. O mês de outubro era o mês da colheita da cevada. Então, os mais pobres da terra plantavam cevada, os mais ricos plantavam trigo, porque o pão de cevada é comida de pobre e o pão de trigo é comida de rico, naquela época. Chegava o mês de outubro, chegava o tempo de colher a cevada, então eles colhiam a cevada, colhiam, aí pegavam esse celular aí, essa última geração aí, o iPhone, não sei o que mais e tal, aí ligava lá para o sacerdote, né? Aí dizia assim, mandava um zap, né? Chegava o recado lá no templo, de alguma maneira. Agora é tudo tão fácil. Mas eles mandavam algum recado e chegava lá. Está na hora de vir buscar o dízimo. Aí o levita pegava a carrocinha com os burrinhos ou os boizinhos, e saía. Ia lá no final, lá longe, vamos dizer, lá em Beersheba, lá no extremo sul. Ou então ia lá em Dan, lá no extremo norte. Então ele começava, vinha de lá para cá. Ele vinha de lá para cá. E passava na casa de um e carregava. Botava lá o saco de cevada, que era o dízimo. Aí passava na casa do outro. E botava lá o saco de cevada, que era o dízimo. E passava na casa do outro. Mas só que eles colocavam o saco de cevada, mas eles não ficavam em casa. Eles iam atrás. A carrocinha na frente e eles atrás. O saco de cevada está lá dentro da carroça. Melhor, né? Tinha que levar nas costas, já tinha um benefício. E aí juntava 1, 2, 3, e a carrocinha vai. 4, 5, 6, 7, até que lotava a carrocinha. Ele tinha outra que já vinha atrás também. E outra que já vinha atrás. Assim, ia juntando aquilo. E eles viravam uma fila quando estava chegando em Jerusalém. Aí 1, 2, 3, 4, 5, 10 carrocinhas, uma atrás da outra, uma distância de uns 500 metros, 200 metros, sei lá quanto. E aqueles homens vinham atrás da carrocinha. Pensa comigo, aqui uma moita, né, de gente, uma carroça, ali mais uma moita, uma carroça, e lá outra, e outra, e outra. E eles iam cantando. E eles entravam em Jerusalém cantando. E eles chegavam no templo, o levita dava a volta por trás do templo para levar no depósito, e eles entravam pela frente e adoravam o Senhor. E diziam, Senhor, eu vim trazer. Olha que coisa linda. Eu vim trazer o fruto da terra que o Senhor me deu. E agradecer pelo pão dos meus filhos neste ano. Se fosse o Zé Molazo, já estava sapateando e falando língua estranha lá nessa hora. Né? Porque, irmãos, era um momento muito especial. Eles iam adorar a Deus com aquilo que o Senhor lhes deu. Então, irmãos, nosso dízimo, nossa contribuição, nossa oferta, não pode ser uma coisa assim, toma lá. Não, é algo muito especial, que nós levamos com alegria. Eu estou falando disso porque eu nem lembro quanto foi que eu entreguei, porque é mecânico. Para mim, ser dizimista é algo mecânico, já tem 40 anos. Mas não pode ser. Tem que ser um momento especial, tem que ser um momento de adoração, porque isto é a adoração. É disso que eu estou falando.
E quando nós adoramos a Deus com todo o nosso coração, então nós recebemos de volta a presença manifesta de Deus. Cabota, a presença manifesta de Deus. Não é só aquela coisa de Deus estar no templo, não é só aquela coisa de Deus estar presente, não é só aquela coisa, Deus é onipresente, Ele está em todo lugar, eu posso falar com Ele aqui que Ele me ouve, isso é verdade, mas a presença manifesta de Deus é quando Deus coloca aquele tapete vermelho e você sobe, e você anda, e você chega naquela coisa especial. Você está me entendendo? Amém? Aleluia. Mas nós nos esquecemos desta presença. E você faz isso, eu faço também. A gente deixa a coisa se mecanizar por natureza, e isso não pode acontecer. Um dia Moisés subiu, a nuvem cobriu o monte, e eles todos os dias olhavam para aquela nuvem, naquela nuvem, se acostumaram com tudo, virou rotina. Capítulo 32, versículo 1 a 6, eles resolveram fazer um bezerro. Não é isso que está acontecendo hoje? Irmãos, e os espertalhões já transformaram isso em meio de renda, de lucro, em meio de ganhar dinheiro. Você começa a não olhar mais para Deus, mas olhar para aquilo que representa Deus. E eles tinham a representação de Deus na pior espécie de representação, porque eles copiaram algo do paganismo do Egito. E a presença de Deus entre eles agora era representada por um Deus pagão. E eles estavam lá no bacanal, e Moisés desceu de lá da montanha e ficou assustado com aquilo. Moisés mandou pegar a espada e cortar gente para todo lado, e o sangue correu, e foi uma coisa terrível. Eu não vou entrar nesses detalhes, porque eu quero ir adiante aqui. Mas Deus disse para Moisés: você desce lá, porque o povo que você tirou do Egito se corrompeu. Capítulo 32 de Êxodo, versículo 7. É povo de dura serviço. Sabe o que significa dura serviço? Sabe quando você olha para um cara e ele está assim, ó, com cara de poucos amigos? Ele está com a tez aqui enrugada assim, ó, né? Está com cara de bravo. Ele está com a dura serviço. Ele não está para... O mar não está para peixe, ele não está para brincadeira. Ele, no mínimo, não está feliz. E Deus nos tirou da miséria, do pecado e da desgraça que nós vivíamos, para nós sermos um povo feliz, não um povo de dura serviço. Não um povo de cara feia, um povo de cara fechada, um povo mal-humorado. O povo de Deus tem que ser feliz. Ele nem faz força para ser feliz, ele está feliz porque ele é feliz, ele conhece um Deus vivo e poderoso, então ele é feliz. A manifestação de alegria entre o povo de Israel no seu culto era normal. Você se lembra quando atravessaram o Mar Vermelho, o que aconteceu do outro lado? Miriam dançou, pegou o tamborim, saiu dançando na frente do povo, e ainda bem que o pastor Antenor não estava lá, senão ele pegava uma caixa de fósforo e sapecava lá um sambinha na hora, né? Mas ela saiu e ela tocava aquele tamboril, e o povo cantava e se alegrava, as mulheres atrás dela, enfileirada, talvez em fila indiana, não sei, cantavam e se alegravam, e o Moisés entrou na farra também, e fez um salmo maravilhoso, o salmo de Moisés do outro lado do Mar Vermelho. Sabe por quê? Eles estavam muito felizes pela presença manifesta de Deus no meio deles. Deus está entre nós e nós estamos alegres. É o Salmo 126. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então nossos lábios se encheram de alegria, de regozijo, e então entre as nações se diziam: grandes coisas fez o Senhor por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. A presença de Deus nos faz felizes.
A presença manifesta de Deus. Kabot. Não é Shekinah, é Kabot. Esta é a palavra hebraica. Da presença de Deus. Queridos, vocês percebem que nós, os mais antigos aí, acho que vai perceber isso. Nós éramos, hein, irmã Maria Nogueira? Nós éramos uma igreja felicíssima. Irmãos, a gente se reunia, não é saudosismo, é real. A gente se reunia e ninguém queria ir embora. Deixa eu contar uma coisa para vocês aqui. Me perdoe o saudosismo, agora é saudosismo, porque eu tenho saudade, né? Um dia, eu comecei a escola dominical às 9 horas. A igreja era pequena e estava lotada. Tinha só 50 pessoas. Era pequenininho o salão, lá no Paraná. Era um bar. Tiramos, tiraram, né? Eu não estava lá no momento. Tiraram as prateleiras onde tinha litro de cachaça, pegaram o serrote, cortaram, transformaram em banco. Banco sem encosto, só o banco. Aquele banquinho, corta assim, um pedaço, faz um pezinho aqui, outro pezinho lá, outro no meio, põe, todo mundo senta, era assim. Transformaram aquelas prateleiras tudo em banco, irmão Carlos. E o povo sentava lá. E a escola dominical, o culto de manhã era a escola dominical. Começou às 9 horas. Eu comecei a escola dominical, eu comecei a ministrar, e Deus começou a abençoar. E a Cabot estava lá, a presença manifesta de Deus. E o povo começou a se alegrar, e uns falavam em outras línguas, e oravam, e outros choravam. E aquela alegria, aquela coisa gostosa. De vez em quando eles me interrompiam, eu esperava um pouquinho, eles baixavam a voz, eu continuava. Terminou a escola dominical, olhei no relógio, eu tinha visitas para fazer, mas o povo não queria ir embora. E eu falei, irmãos, eu vou encerrar a escola dominical, vocês podem ficar aqui um pouquinho, continuem orando, adorando ao Senhor, depois vocês vão embora, né? E eu saí com o irmão Odilon, que era o meu parceiro, o meu Josué, né? E nós saímos para fazer visita, fomos para as fazendas fazer visita, e voltamos. Passamos em casa, almoçamos primeiro, depois fomos, voltamos. 6 horas da tarde, chegamos cansados, suados, tomei um banho, cheio de alegria, o coração estava explodindo. E tomei um banho ali, comemos um pouquinho e fomos embora para o culto. E quando nós chegamos lá, ninguém tinha ido embora. Estava todo mundo lá. E o fogo caía. E o povo chorava. E adorava. Bom, não precisou começar o culto nem terminou. Foi lá para frente o irmão com a guitarrinha lá e tocou, e o povo cantou e adorou e louvou. Aqueles que estavam deitados no chão debaixo do banco levantaram e começaram a adorar, e o fogo caiu, e eu preguei, e o meu ônibus era às 10 horas da noite, e eu tinha que terminar o culto às 9h30, porque eu tinha que ir para Cianorte. Eu era aluno, eu tinha que estar no seminário, não podia aparecer lá na segunda-feira, eu levava gancho, castigo. Então, eu terminei o culto e fui embora. Eu entrei no ônibus e o povo continuou, e eu não sei que hora terminou. Começou 9 horas da manhã, passou, ninguém comeu, ninguém tomou banho, ninguém foi para casa, nada. O povo orou das 9 da manhã, passou o dia inteiro, à noite o culto foi um Pentecoste. Demônios manifestavam, a gente expulsava e terminou. Eu terminei o culto, não terminou, eles ficaram lá, eu fui embora. Eu não sei que hora terminou aquele culto, porque o povo estava tão alegre, estava tão feliz, que não queria ir embora para casa. A presença manifesta de Deus. Irmãos, nós precisamos disso. Por que será que a nossa igreja, e as igrejas de um modo geral, não tem mais esse fogo do Espírito? Porque nós corremos o risco de perder a presença de Deus por acostumarmos tanto com ela. Então essa é a primeira verdade que eu quero conversar com vocês, e vou para a segunda, que senão o tempo não vai dar. Segundo perigo que nós corremos é de perder a presença manifesta de Deus. Então, a primeira é se acostumar com ela. Quando nós acostumamos com ela, nós relaxamos. E aí nós corremos o segundo perigo, o perigo de perder isso. E, infelizmente, nós perdemos. Todos os cultos,
a presença manifesta de Deus estava lá. Ô Ricardo, você lembra lá em Carapicuíba como era? Todos os cultos, qualquer culto, começava e pronto. Era como acender uma fornalha, de repente esquentava tudo e pronto. O culto podia terminar às 8, às 9, às 10, ninguém estava nem pensando nisso. O primeiro perigo que nós corremos é de acostumar com essa presença. E o segundo perigo que nós corremos é de perder esta presença. Então Deus disse a Moisés: agora vocês podem ir. Moisés já tinha feito um estrago lá no arraial. Moisés ficou tão chateado, tão bronqueado, tão irado, que disse: olha, esses que estão aí pelados, já aproveita. Que está pelado mesmo, já corta a goela dele aí. Cortou o pescoço de muita gente. Nós temos que saber que Moisés não tinha o mesmo nível de revelação que nós temos. Acho que nós estamos precisando de um Moisés aqui. Está precisando de um Moisés por aqui. Moisés fez um estrago, eu nem vou comentar muito isso, porque não temos tempo. Mas o fato é que quando terminou tudo aquilo, Deus falou com Moisés: olha, eu não vou mais com vocês, eu vou ficar por aqui. O povo de Israel perdeu a presença manifesta de Deus. Eles se acostumaram primeiro, e depois se acostumaram, virou rotina, e depois que virou rotina, eles tiveram que arranjar um motivo. E eu estou preocupado, irmãos, porque nós estamos procurando muitos métodos e motivos. Então vai fazer célula, e aí célula dá certo, mas não dá certo, faz, mas não faz, é um tempo. Aí vamos fazer ministérios, e não sei o quê, e vamos fazer isso, e vamos fazer aquilo, e vamos aprender com A, aprender com B, vamos copiar o fulano, vamos copiar o Beltrano. Isso tudo é muito bom, porque a gente aprende uns com os outros, mas não é isso que faz a igreja ficar viva. O que faz a igreja ficar viva é a presença manifesta de Deus nas nossas vidas. Nós podemos virar piruleta, plantar bananeira, fazer o trabalho de célula, de ministério, nós podemos subir ao céu e descer ao inferno. Se a presença de Deus não estiver conosco, nós somos frios e gelados e não temos prazer de estar na comunhão de Deus. Mas se a presença de Deus estiver conosco, aleluia, aleluia. Aleluia. É muito especial isso tudo. Glória a Deus. Deus disse assim para Moisés, Êxodo 33, versículos 1 a 3. Disse Deus a Moisés: um anjo vai com vocês. Tudo que eu prometi vai se cumprir. Eu vou tirar os cananeus, os amorreus, os firizeus, vou tirar toda essa raça de lá. Eu vou dar para vocês a terra prometida. Eu prometi, eu vou cumprir. Vocês vão entrar na terra prometida, mas eu não vou com vocês. Eu não vou. Eu vou ficar por aqui. Bom, deixa eu perguntar para vocês. Vocês acham que Deus se ausentar era um castigo para Israel? Parece, não parece? Mas não é. Sabe por que é que Deus te deixa sozinho? Porque Ele te ama. Mas que paradoxo, Ele me ama, então me larga sozinho, porque se Ele ficar junto com você, Ele vai te matar. É isso que Ele falou para Moisés. Olha, lê o texto comigo, abre a sua Bíblia aí, abre a sua Bíblia aí, capítulo 33, versículos 1 a 3, olha o que está escrito lá. Então, disse mais o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui, tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito, a terra que jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: a tua descendência a darei. Eu enviarei um anjo diante de ti, eu lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os perizeus, e os heveus, e os jebuseus, a uma terra que mana leite e mel, porque eu não subirei no meio de ti, porquanto és povo de dura serviço, para que não te consuma eu no caminho. Eu não vou com vocês, porque se eu for, eu vou ter que matar vocês. Mas Deus faz isso? Vamos dar uma olhadinha no Novo Testamento?
Rapidinho, capítulo 6 do livro de Atos. A igreja estava no fogo. A presença manifesta de Deus era palpável. Primeiro culto, 3.000 conversões. Segundo e terceiro e quarto, não sei quantos, mais 2.000. A igreja subiu para 5.000. E o fogo caía. E eles estavam alegres. E o Pedro ia para a porta, para o templo adorar, 3 horas da tarde. O paralítico olha para ele, estende a mão, pede uma moeda. O Pedro diz, eu não tenho dinheiro. Pedro estava duro. Ele não tinha um carrão igual você tem, igual eu tenho. Não, ele estava duro. Pedro disse, eu estou duro. Estou durengo hoje, estou sem grana. Pedro disse, eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Eu tenho cabote. Eu tenho a presença manifesta de Deus. Você não precisa de dinheiro, você precisa da presença de Deus, porque a presença de Deus é o mais importante. Nós ficamos correndo atrás de tudo, quando o mais importante é a presença manifesta de Deus. Aleluia! E o Pedro disse para aquele paralítico, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. O paralítico saltou e saiu pulando e cantando e louvando a Deus. A presença manifesta de Deus traz grande alegria. Chega o capítulo 5. Não é o 6, é o 5. Eles estavam felizes, eles contribuíam. Hoje eu não quero falar sobre contribuição. Não é esse o assunto. Mas está aqui dentro do texto. Eles contribuíam. E um casal lá, naquele poder, naquela unção, naquela graça, na manifestação de Deus, cabota. A presença de Deus. Não é Shekinah, é cabota. A presença de Deus estava lá. E um casal não quis ficar para trás, diz, eu vou fazer de conta que eu estou nessa bênção. E então vendeu uma propriedade, escondeu um pedaço. E a outra parte diz, nós trouxemos tudo aqui, olha. Tudo, isso é tudo. O Pedro olhou e Deus falou com ele, não é. O coração dele não é igual ao seu. E o Pedro diz, isso é tudo mesmo? E ele disse, é. Ele falou, então, você vai morrer. E ele caiu duro. Está na Bíblia. Capítulo 5 de Atos Apóstolos. Se Deus ficar conosco, quando nós não estamos desejando a sua presença manifesta, você vai morrer. Eu vou morrer. Então Deus vai embora para não matar. Isso é amor de Deus. Quando Deus expulsou Adão e Eva do jardim do Éden, não foi por juízo, não foi por castigo, para que eles não ficassem, comessem da árvore da vida e vivessem eternamente em pecado. Está lá no texto, não é eu que estou inventando. Deus os expulsou do jardim por amor e não por castigo. Juízo de Deus também é misericórdia. Juízo de Deus também é graça. Porque Deus te coloca fora do arraial para não te matar. Ele quer que você volte e se reconcilie e seja abençoado. Porque ainda que a mãe se esqueça do filho que amamenta, todavia eu não me esquecerei de ti. Oh, amor de Deus! Ninguém tem um amor maior do que esse de dar a sua vida. E ele fez a manifestação maior de todas, ele veio. E quando alguém tentou impedir, ele disse, não, ninguém tira de mim. Eu espontaneamente a dou. Ele deu a sua vida por nós, porque ele nos ama. Para não nos matar, ele morreu em nosso lugar. Olha que coisa linda. Mas nós acostumamos com isso e corremos o risco de perder esta presença manifesta de Deus. Você sabe qual é o grande pecado nosso? Às vezes a gente pensa que Deus se afasta daquele que adultera, daquele que, enfim, faz coisas aí absurdas. Assalta, rouba e etc. Mata uma criança. Deus não está, isso é endemoniado, Deus está longe dele. Pois pode ser o contrário. Você já leu a história de Paulo? Ele conta a história dele no capítulo 22 de Atos. Ele diz, eu estava matando a igreja.
Eu aprendia e trazia amarrado, manietado, amarrado para Jerusalém. Minha esposa leu esse texto hoje de manhã na devocional dela. Ela comentou comigo. Mas quando eu ia para Damasco, quando eu estava chegando em Damasco, uma luz brilhou no céu. E a presença manifesta de Deus falou comigo. Eu disse, quem és tu, Senhor? E disse, eu sou Jesus a quem tu persegues. E o coração de Paulo foi transformado. E deixou de ser o Saulo perseguidor para ser o Paulo abençoado, cheio do Espírito, que andou, irmãos, 4.000 quilômetros para Paulo, a pé era moleza. 4.000 quilômetros a pé era moleza. Quem viaja comigo para a Terra Santa vê. Nós estamos em Filipos. Filipos é o fim do mundo. Pois Paulo passou lá. Passou lá, Jesus salvou o carcereiro de Filipos e salvou a Lídia na beira do rio. E conosco nessa viagem só tinha uma pessoa não crente, uma mulher não crente. E ela se converteu lá em Filipos. Em lágrimas. Quem estava lá comigo? Deixa eu ver, quem estava lá? Você lembra, Roseli? Se converteu em lágrimas, a presença manifesta de Deus naquele momento lá do lado da cadeia, né? Onde Paulo e Silas estiveram presos. A presença manifesta de Deus, ela derreteu, ela não aguentou. Deus, quando está presente com essa presença gloriosa, os pecadores se convertem, se arrependem, porque a presença de Deus é mais poderosa, é mais forte. Oh, glória a Deus, tem que terminar daqui a pouco, deixa eu ir mais um pouquinho aqui. Então, o risco de perder esta presença manifesta de Deus. O Senhor disse, o anjo vai com você, eu vou tirar os fariseus, mas se eu for, eu vou consumi-los no caminho. Então, a primeira verdade que eu já vi com vocês é o perigo de se acostumar. Esse é o nosso grande risco. Segundo, é o perigo de perder. Acostumar tanto que chega a perder. Você não se importa, então se perde. E a terceira e última que eu quero ver com vocês, e que eu já toquei aqui no segundo tópico, no segundo ponto, é que há esperança para nós. Porque a bênção do arrependimento pode mudar tudo. A bênção do arrependimento pode mudar tudo. É gostoso ser miniano, que a gente crê nisso. A gente não está engessado achando que só vai acontecer se Deus quiser. Não, Deus quer. Deus quer. Deus quer. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus quer que todos se arrependam. 2 Pedro capítulo 3, versículo 9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a têm por tardia, mas Ele é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, mas que todos se arrependam. 2 Pedro capítulo 3, versículo 9 em diante. Então, o arrependimento é a grande bênção que nós podemos usufruir. E olha a grande notícia. O povo de Israel se arrependeu. Os filhos de Israel se arrependeram de ter feito aquele bezerro. Vocês sabem o que Moisés fez, né? Moisés estava muito bravo. Moisés pegou aquele bezerro, mandou moer ele, virar pó. E pegou todo mundo que tinha feito o bezerro e falou, agora você vai comer ele. Sabia disso? Vocês já leram isso na Bíblia? Já leram? Se não leram, precisa ler. Capítulo 32 de Êxodo. Moisés falou, moe esse bezerro, transforma ele em pó. Pó de ouro. E os filhos de Israel tiveram que comer o bezerro. E eles comeram aquele bezerro. Se fosse agora, hein? No outro dia todo mundo estava com a peneira garimpando lá, né? Vocês sabem como é que era o banheiro deles? O vaso sanitário deles? Sabe como é que era? Cada um tinha um pauzinho desse tamanho. Está lá na Bíblia. Eu acho que quase ninguém leu isso. Cada um tinha um pedacinho de pau assim. Então, quando pesava, o intestino corria lá para o mato. Quer dizer, mato não, né? Porque não tinha mato, era deserto. Atrás de uma pedra lá. Lá fazia um buraco com aquele pauzinho, igual gato, para não contaminar o arraial. 2 milhões.
todo dia, indo lá atrás daquela pedra, o que acontece? Fazia um buraco lá, fazia suas necessidades no número 2, enterrava e ia embora. Ah, no dia que comeram o bezerro, no outro dia, acho que eles não enterraram, não. Acho que eles não enterraram, não. Bom, isso é só para relaxar um pouquinho, né? Mas o que aconteceu com eles foi que eles comeram o bezerro e defecaram o bezerro, e o bezerro sumiu lá no mato, lá no meio da areia, sei lá o que aconteceu, mas eles se arrependeram. E o arrependimento é a grande bênção. Sem arrependimento não há remissão de pecado. E o Senhor colocou um sinal. Olha aí no versículo 5 do capítulo 33. Deixa eu achar aqui o versículo 5. Porquanto o Senhor tinha dito a Moisés: dize aos filhos de Israel: és povo de dura cerviz. Se por um momento eu subir no meio de ti, eu te consumirei. Porém agora tira os seus ornamentos, para que eu saiba o que hei de fazer. Então, tira os seus atavios. Eles usavam muito ouro, eles saíram do Egito muito rico, tinham muitos bens. Não era um povo mendigo, miserável, não. Era o povo de Deus, né? O povo de Deus é abençoado. Quando eu aceitei Jesus, não tinha nenhum gato, se tivesse, estava morrendo de fome. Ah, mas Deus me abençoou de tantas maneiras, né? E foi assim com você, não foi? Foi assim com você? Nós vimos testemunho aqui no telão na virada do ano. Eles eram abençoados. Então eles usavam muito ouro, muitos adereços. E o Senhor disse: tira tudo isso. Era o sinal do arrependimento deles. Eles estavam, você pode ver que eles estavam grilados no ouro, né? Já fizeram um bezerro de ouro. Aí Moisés fez eles comer o bezerro, quebrando aquela coisa de adorar a criatura em lugar do Criador, tirando aquilo de correr atrás das coisas materiais no lugar do espiritual, quebrando esse vínculo com o querer, eu quero ter. Deus não está preocupado com o que você tem, Deus está preocupado com o que você é. E era isso, essa era a lição de comer o bezerro, de comer aquele pó de ouro. Come agora tudo que você acha que é tão bom. Isso não serve para nada, só vai te dar má digestão. E o sinal do arrependimento é que eles deviam tirar tudo. Tirar tudo. Sabe, irmãos, quando aconteceu o avivamento, muita gente não entendeu. Muita gente não entendeu. Por que as mulheres largaram aquelas roupas assim, né, tão chamativas, aqueles pendurucaios? Lembra disso, Nogueira? Tiraram aqueles brincão, aquelas coiseiras da orelha, aquelas mulheres naquele tempo era muito chique, né? Andava assim, tinha umas peruas, né? Usava laque, o cabelo era desse tamanho assim, aquele laque, ficava uma rodona assim, a cabeção, né? Tinha uns que quase não passavam na porta, né? Cabeção. Aí elas chegavam lá, Deus derramava o poder, a presença manifesta de Deus, e elas caíam no chão, e aquele cabelo ficava tudo misturado, e as pinturas, ficava um riscão aqui, outro riscão aqui. Então elas pararam de usar tudo aquilo, porque elas queriam a presença de Deus, e a presença de Deus ia desmanchar. Desmanchar o quê? Como é que chama? A maquiagem, obrigado. Ia desmanchar a maquiagem delas. Então elas pararam de usar. Eu não quero mais maquiagem, porque eu chego lá, a presença de Deus vai me fazer chorar. Vai ficar um riscão aqui, outro riscão aqui. Eu não vou mais, o laque, vai misturar tudo. Não quero mais. Aí as mulheres começaram a viver simples. E aí acharam que aquilo era santidade. Não era. Santidade não está nisso. A santidade está na presença manifesta de Deus. E a presença manifesta de Deus vai mudar você, vai mudar eu. Santidade não é aquilo, a santidade é a causa daquilo. A santidade está dentro e vai fluir aqui, propiciando a continuidade desta presença. Entenderam errado, fizeram lei e atrapalharam a igreja. O radicalismo estragou o avivamento.
Tudo que você faz para Deus tem que ser voluntário, não pode ser na marra. Tem que ser motivado do seu coração agradecido, do teu coração alegre, do teu coração feliz. Você quer que o teu corpo seja dele, que tudo seu seja dele. Então você não vai mais andar daquela maneira que você está chamando a atenção do sexo oposto. O homem não vai sair mais como aquele gatão que quer atrair todas as mulheres, porque ele quer Deus. As mulheres vão parar de mostrar as nádegas, porque elas querem não chamar a atenção dos homens, deixar os homens loucos. Elas querem deixar Deus apaixonados. Elas querem deixar Deus apaixonado. Então elas não mudam. Você entendeu o que eu estou falando ou não? A santidade não está nisso, mas a santidade produz este abandono das paixões. A santidade do seu coração vai fazer você abandonar as paixões. Então isso é o resultado e não a causa. Não é o efeito e não a causa. Israel entendeu isso, tirou todos os atavios. Está aqui no texto, eu não estou inventando nada. Tirou os atavios. Olha o que diz o versículo 6. Então os filhos de Israel se despojaram dos seus ornamentos do Horebe para a frente, não usaram mais. Foi um sacrifício que eles fizeram? Claro que não. Eles estavam tão felizes de poder trazer Deus de volta, a presença manifesta de Deus outra vez, que eles não queriam saber se a camisa deles era chique igual essa do Mireu ou não. Não fazia diferença nenhuma para eles. A presença de Deus é que importa. Aonde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Fala comigo, onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Quem será que falou isso? Foi um idiota qualquer? Quem falou isso? Alguém se lembra quem falou isso? Foi ele. Foi ele. Ele é que falou isso. Onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Os filhos de Israel tiraram tudo. Mas eles tiraram para dizer: Deus, nós nos arrependemos. Deus tinha dito, fala com eles. O Senhor tinha dito a Moisés: dize aos filhos de Israel, versículo 5: este povo é de dura serviço. Se por um momento eu subir no meio de ti, eu te consumirei. Porém agora tira os teus ornamentos, para que eu saiba o que hei de fazer. Então os filhos de Israel se despojaram dos ornamentos ao pé do monte Horebe. E tomou Moisés a tenda. Então agora Moisés foi para a tenda. Olha a sequência. Moisés foi para a tenda. De novo começou, foi para a tenda. E ele chegou lá, na tenda, os filhos de Israel ficaram tudo na porta. Pensa comigo. Quando Moisés chegou na tenda, a nuvem desceu. Oh, alegria! Não tem alegria maior do que essa. Essa alegria contagiou o arraial. Nem lembravam do bezerro, nem lembravam dos atavios, nem lembravam de nada. A presença de Deus voltou. A presença de Deus voltou. Aleluia! Então os filhos de Israel tiraram os atavios. Moisés disse para Deus: se eu achei graça nos teus olhos, faz-me saber o teu caminho. Capítulo 13, 33, versículo 13, nem vou comentar porque não dá tempo. Não é por andares conosco que somos um povo diferente, é o versículo 16 do capítulo 33. Senhor, não é porque o Senhor anda conosco que nós somos um povo diferente. Espera um pouquinho aí. Espera aí um pouquinho. Nós somos diferentes do mundo quando Deus anda conosco. Quando Deus não anda conosco, nós somos iguais ao mundo. Como é que nós estamos? Iguais ou diferentes? Pensa comigo. Pensa comigo. Nós estamos igual ao mundo ou nós estamos diferentes do mundo? Você está igual ou está diferente? Então eu quero dizer para você, você não está diferente porque você é ruim, ou não está igual porque você é bom. Você está diferente se a presença manifesta de Deus estiver na sua vida. Senão você é igual.
Nós somos iguais a todo mundo, somos tão miseráveis como qualquer pecador. Mas se a presença de Deus estiver em nós, isso vai fazer a diferença. Então você não tem que ficar se apavorando aí para mudar isso, ou mudar isso, ou mudar aquilo. Não, fala: Deus, por favor, vem. Por favor, vem. E Deus vai falar: tudo bem, eu vou, mas muda isso. Aí você obedece. Presta atenção, você obedece. Aí Deus fala com você. Oh, Deus fala com você. Aí você obedece. Aí a presença dele chega. Aí a presença dele vem. Porque a obediência, o arrependimento vai trazer Deus de volta para a sua vida. Ele não foi embora. Ele é onipresente, Ele é onipotente, Ele é onisciente, mas a presença manifesta de Deus só se fará na tua vida quando você diz: Deus, eu vou me arrepender, eu não quero viver essa vida miserável. Esse bezerro de ouro vale milhões, isso vale muito. Esse negócio que eu tenho na empresa, esse quebra-galho, essa corrupção, essa coisa, aquela loira cheirosa, tudo isso é muito bom, mas eu não quero mais. Porque eu quero a tua presença. Eu quero a tua presença. E aí Deus fala: então, larga a loira. Ou a morena, né? Sei lá, cada um tem um gosto. Ele vai tocar naquilo que mais você gosta. Sabe por quê? Porque ele disse: não terás outros deuses diante de mim. Ele não vai tocar naquilo que você, né? Nem importa. Ele vai tocar naquilo que você mais quer, naquilo que você mais deseja, naquilo que você mais ama, naquilo que você está mais apaixonado, porque aquilo ali está sendo Deus na sua vida e você tem que deixar. Aí você diz: não, eu deixo. E eles tiraram os atavios e a presença de Deus voltou para a tenda. Não era aí cabotes, mas era cabotes da presença de Deus está lá. Quero terminar, mas não consigo. Não é por andares conosco que somos separados, Senhor, capítulo 33, versículo 16. Para ter a certeza da presença, Moisés disse: mostra, Senhor, para mim a tua glória. O que Moisés disse aqui? Cabote, Senhor, cabote, cabote. Eu só vou crer quando a nuvem descer. Senhor, o Senhor vai mesmo subir conosco? Então faz descer a tua presença, o peso da tua glória, essa coisa gostosa que enche o meu coração, que parece que eu vou explodir. Eu quero de novo, Senhor. E o Senhor se manifestou. E Moisés se alegrou, e o povo se alegrou. A glória de Deus foi, irmãos. Mas ela pode voltar. Deixa eu contar uma história para vocês rapidinho para terminar. O iluminismo do século XVII destruiu o brilho da igreja na Europa. Quando o século XVIII começou, cada seis casas das ruas de Londres, uma era prostíbulo. Tinha 5 residências e um prostíbulo. Mais 5 residências, mais um prostíbulo. Como é que fala quando faz essa coisa de contar número? Não é censo, é outra coisa. Que faz na pesquisa aí que faz na eleição. Fizeram pesquisa. Em Londres, e cada 6 casas, uma era um prostíbulo. Os homens eram alcoólatras e as mulheres prostitutas. A igreja estava fria, gelada, não havia mais nada. No ano de 1703 nasceu John Wesley na família de Samuel Wesley. E os dias foram passando, e a igreja era fria, gelada, e não tinha nenhum brilho. Mas no dia 31 de dezembro de 1739, um grupo de jovens na Universidade de Oxford estava orando, era 3 horas da madrugada. Eles estavam confessando o pecado e dizendo: Deus, a Inglaterra vai se acabar. A Inglaterra vai acabar. A ideologia do gênero não é coisa nova, estava lá. Provocou a Revolução Francesa em 1789. Revolução Francesa que derramou tanto sangue. Foi exatamente isso que aconteceu no Brasil agora. Irmãos, Deus nos livrou de um grande derramamento de sangue no nosso país.
Porque a população estava se separando. Um grupo de um lado, outro grupo do outro. Vocês perceberam isso? Ia ter uma guerra civil no Brasil. Deus nos deu uma oportunidade. O Bolsonaro pode ser um louco, mas foi ele que Deus usou para nos tirar desse buraco. Ele pode ser um doido, você tem que orar por ele, e eu também. Agora, eu vou dizer uma coisa para você. Se nós não nos arrependermos, Deus não vai livrar na próxima, porque Ele nos ama. E Ele vai deixar acontecer. Bom, mas vamos fechar isso, vamos lá. Então, a Inglaterra estava perdida. E esse grupo de jovens começou a orar. Esse grupo de jovens começou a buscar Deus. E no dia 31 de dezembro de 1739, era 3 horas da madrugada, eles estavam orando. Aquele grupo de jovens, era menos de 15 jovens, estavam lá numa sala da Universidade de Oxford, ao norte de Londres. De repente o céu se fendeu, o céu se abriu, e o poder de Deus desceu, e batizou aqueles jovens com o Espírito Santo, e começou o grande avivamento metodista, que livrou a Inglaterra de um banho de sangue na Revolução Francesa, que aconteceu no ano 1789. A Inglaterra entrou em avivamento, a igreja ressurgiu das cinzas, virou um Pentecostes, centenas e centenas e milhares de pessoas se converteram, e Jesus fez uma obra linda na Inglaterra. Vou falar rapidinho de outra coisa, aqui, 1980 e pouco, acho que 1984, deixa eu ver se eu anotei aqui, 1989, lá na Romênia, vocês se lembram daquele Ceausescu é o nome daquele. Quem se lembra desse homem? Lembra? Alguns lembram desse homem. Ele era o ditador da Romênia. O país estava bancarrota. As igrejas estavam sendo perseguidas. Chegou uma noite, acho que dia 15 de dezembro de 1989, a igreja batista foi cercada. E os soldados iam destruir a igreja. Os 80 membros que a igreja tinha deram as mãos e fizeram um círculo ao redor da igreja, porque o pastor ia ser assassinado pela polícia. E eles começaram a gritar: Deus existe, liberdade. E um jovem foi lá, não sei aonde, comprou um monte de vela, trouxe, acendeu a primeira vela, deu para um, que acendeu a vela do outro, e ao redor da igreja ficaram velas acesas. E a polícia chegou e abriu fogo, e morreu muita gente, e aquele jovem que comprou perdeu uma perna, e ele foi para o hospital, estava lá entre a vida e a morte, porque tinha perdido muito sangue, e alguém chegou e disse para ele assim: você se arrependeu de ter feito aquilo que você fez? Ele disse: não, eu perdi a minha perna, mas eu acendi a primeira vela. Eu perdi a minha perna, mas eu acendi a primeira vela. Era noite de Natal, quando Ceausescu caiu e a igreja da Romênia voltou a florir. Hoje a Romênia é um país livre, porque Deus abriu o céu diante daquela igreja que não aceitou aquela situação, que se arrependeu e se reuniu para gritar por socorro. E a Romênia não sucumbiu, porque a igreja reagiu. Não é o Bolsonaro que vai mudar o Brasil. Quem vai mudar o Brasil é a igreja. Porque o poder não está com ele, o poder está na mão de Deus. E a presença manifesta de Deus vai mudar a nossa história. Irmãos, eu creio nisso. Eu creio nisso. E eu posso não viver para ver, mas vai acontecer. Porque Deus vai ter misericórdia de nós. A presença de Deus vai voltar. A glória do Senhor vai voltar. Avivamento, irmãos, não é coisa nossa. Nós não temos o vento do avivamento. Nós podemos pedir. Nós não podemos fazer o avivamento. É Deus que faz. Mas quando o marinheiro vai com o seu barquinho à vela lá para o mar, ele faz o vento? Ele faz o vento vir? O marinheiro faz o vento? Claro que não, mas ele hasteia a vela. Ele levanta a vela do barco. Ele levanta o mastro. O vento é por conta de Deus, mas levantar a vela é por conta dele. Levantar o clamor é por minha conta, é por sua conta, é por nossa conta. O vento vem de Deus.
Mas se nós não levantarmos, não içarmos as velas, o vento não vai resolver, porque não vai soprar sobre elas. O vento está lá sempre, Deus quer fazer, mas as velas têm que ser içadas. Mas com essa vida que nós estamos levando, que a igreja brasileira está vivendo, não vai acontecer avivamento. Nós temos que nos arrepender. Nós temos que voltar para Deus. Nós temos que pedir misericórdia de Deus. Nós temos que clamar ao Senhor. Nós temos que ir para o nosso lugar de oração de madrugada e dizer: Senhor, a tua presença, Senhor, a tua presença, a tua presença, a tua presença, a tua... Como aquele corinho. A tua presença. Eu não quero nada mais além da tua presença. Cadê o grupo de louvor? Vem para cá cantar a tua presença. Vem correndo. A tua presença. A tua presença. Só esse pedacinho, a tua presença. Repetições vazias não servem para nada, mas se você pede a presença de Deus, pode pedir 1000 vezes. Não vai cansar. A tua presença. Só esse pedaço, a tua presença. Acabou-te. A presença manifesta de Deus. Fica em pé comigo e pede a presença de Deus. Tua presença é o meu prazer. 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 Tua presença. Agora mais baixo um pouquinho. Presença é meu prazer. Isso, vai cantando, vai cantando, vai cantando, vai cantando, um pouquinho mais baixo para poder ser ouvido. Aleluia. Você quer a presença de Deus? Você quer? Pode cantar, pode cantar. Não precisa ser tão alto, mas também não precisa ser tão baixo. Você quer, irmão? Você quer a presença de Deus? Você quer a presença de Deus? Então faz o seguinte. Observe o que eu vou falar aqui agora. Olha para dentro do teu coração e vê o que é que Deus está pedindo de você. O que é que Ele quer que você mude hoje? O que é que Deus pede de ti? Senão que ames a justiça, pratiques a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. O profeta de Deus falou sobre isso. Poderia pregar outro sermão aqui agora. Não vou fazer isso. Mas você quer a presença de Deus? Você sabe o caminho é arrependimento. Como é que você tem andado? Você tem atraído a presença, a presença de Deus? Ou você tem feito Deus ir embora para longe para não te matar? Como é que é o negócio aí? Como é que está a sua vida? Senhor, tem misericórdia de nós. Comece a cantar. Tua presença, Senhor. Senhor, a tua presença.